Olá, bom dia aos amigos da TV 247. Muito bom receber aqui virtualmente nossa querida presidenta Dilma Rousseff, que vai falar conosco sobre pandemia, sobre crise econômica, sobre a decisão do Supremo de validar o golpe de 2016. É uma honra tê-la aqui. Tudo bem, Dilma? Indo, né, Atushi? Nós estamos com toda a população brasileira numa situação assim que mistura perplexidade e uma atenção grande para os acontecimentos, né? Porque nós todos estamos presos em casa. Exatamente. A primeira coisa que eu queria já lhe perguntar era sobre o que dizer para as pessoas que estão assustadas e qual que é a sua rotina, como é que o vírus mudou a sua vida, né? Eu sei que a senhora está em Porto Alegre, tem sua filha, tem o neto, como é que está sendo a sua rotina pessoal? Olha, você sabe que eu vim de Paris no dia 5. Então, eu estou desde o dia 6 no Brasil e não apresentei nenhum sintoma e, portanto, acho que meu período de quarentena acabaria amanhã. Mesmo assim, desde que eu cheguei, eu me coloquei numa quarentena. Eu não vi nem minha filha, nem meus dois netos. Falo com eles, né, por Skype, por todos os métodos possíveis, telefone, né, mas é, é, fotografia, porque a mãe deles me manda por WhatsApp. Então, eu estou aqui, de fato, bem reclusa, né? Não saio. Andei de bicicleta até uns 10 dias atrás, que eu ando muito cedo quando não tem gente na pista, né? Eu ando em torno de 6, 6:30. Então, eu agora vou me manter nessa situação até a resolução, que dizem que é a partir de agosto, né? Vou me manter numa situação de reclusão. Por que que eu vou me manter uma situação de reclusão? Porque tudo que nós temos de dados e que nos informam os médicos amigos e que também a gente tem avaliando tudo que a imprensa internacional diz dos outros países, você tem dois jeitos, ou talvez um jeito de combater essa epidemia. Como você não tem vacina, o chamado distanciamento social, que nada mais é que a reclusão das pessoas e a suspensão das atividades tanto na área de serviços como na produção industrial. E, enfim, nas atividades que congregam pessoas estão suspensas. Este é um jeito. Não há como conter o vírus se não houver uma seriedade muito grande na ação no sentido da reclusão das pessoas. É o bloqueio do contato interpessoal. Infelizmente, é isso, e é isso que ficou caracterizado tanto na China, como na, na Itália. Na Itália, até menos, porque eles demoraram. Mas você vê em Singapura, na Coreia do Sul, e também, agora, em todos os países europeus. Todos procuram isto. Fecham fronteiras, não porque sejam xenófobos, mas porque estão protegendo para não contaminar os seus e os outros. Os né, nascidos naquele país e os que trafegam por aquele país, que são transmissores. Então, você tem essa situação. Tem um caso que eu acho que é grave no Brasil. Eu acho que é grave no Brasil eles não terem providenciado um número suficiente de testes para testar a população e para poder ter um controle da gestão dessa epidemia, dessa pandemia. E o que significa gestão? Significa saber quem está e quem não está contaminado. E não é só porque acabou a contaminação 1 a 1 e passou para a chamada contaminação comunitária, mas é porque o teste é um elemento fundamental, seja naqueles que ainda não têm e que podem ter porque são assintomáticos e, portanto, podem sair contaminando todo mundo, mesmo seus familiares, ou, enfim, que exigirão uma maior contenção, quase assim, uma reclusão total, sejam aqueles que, por várias razões, têm de ter uma contenção relativa, principalmente no sistema de saúde. Porque o que nós vimos acontecer nos sistemas de saúde não só é a sua superlotação, mas também a contaminação de
médicos, enfermeiras. Aliás, Ontem, eu acho que ontem, aquela proposta do PT, do lenço branco na janela, em homenagem aos médicos, aos enfermeiros e ao pessoal, os agentes de saúde, ela é fundamental para mostrar justamente esse compromisso que o país tem de ter com essa população de pessoas que são os grandes agentes nessa pandemia. muito importante essa sua lembrança. Ontem eu entrevistei uma jornalista que mora na França e falou que muitos médicos lá foram contaminados na região mais afetada, que é a região de Estrasburgo. Agora eu pergunto o seguinte: o que o governo deveria estar fazendo nesse momento? Na sua opinião, as fronteiras brasileiras deveriam estar fechadas? Porque o Bolsonaro só fechou com a Venezuela. Então não é uma questão sanitária, é uma questão geopolítica ou de submissão, né? As fronteiras deveriam estar fechadas, deveria se determinar que ninguém trabalhasse salvo em condições ultra emergenciais. O que o governo poderia fazer, na sua opinião? Primeiro é isso, mas, por exemplo, por que não tem os reagentes, os elementos para fazer o teste? Essa conversa que não precisa do teste depois que passou do contágio 1 a 1 para o contágio comunitário não é o que aconteceu nos outros países. Quem se deu bem fez teste. Quem se deu bem controlou a população e conseguiu fazer teste com a população inteira. E outra coisa, né? Agora estão chamando de volta os médicos cubanos. Por quê? Os médicos cubanos, eles eram fundamentais na porta de entrada do sistema de saúde. Qual é a porta de entrada do sistema de saúde? É a atenção básica. Era lá que tinha 11 mil médicos cubanos, que, junto com os outros, formavam os 18 mil e pouco que foram responsáveis pelo atendimento de 63 milhões de brasileiros e brasileiras. Eles desmontaram a atenção básica. Desmontaram a atenção básica de saúde, eles estão chamando os médicos cubanos, e deve ter sobrado aqui quantos? 1.000 e poucos. Por que eles fizeram? Eles ofenderam esses médicos. Médicos que todo mundo reconhece como sendo os principais agentes quando você tem epidemias pesadas, como é o caso da cólera, do ébola, você recorre aos médicos cubanos que têm grande saber na área de saúde pública. E isso, tá, comprometeu a saúde do Brasil desde o dia que esse senhor chamado Bolsonaro assumiu a presidência da República, porque ele tirou por uma questão meramente ideológica. E a questão dos médicos cubanos agora, ele não tem volta, porque não tem como ele querer trazer de volta os médicos que estão em Cuba, que foram tirados daqui quase de uma forma enxotada, né? Enxotaram as pessoas, né? Disseram que eram incompetentes, quando sempre foram chamados por todos os países do mundo, estão sendo chamados agora por Dizia que não vários eram nem países médicos. europeus. Ele falava que eram agentes, que eram espiões, que nem médicos eram, né? Até isso acontecia. Agora, esse governo, presidenta, ele vinha E não importaram. Veja bem, sabendo o que estava acontecendo, tendo visto o que aconteceu na China, na Coreia do Sul, em Singapura. Não importar kits, reagentes para fazer os exames é algo extremamente grave. Falaram que agora vão fazer até sexta-feira uma licitação para importar. Isso tinha de ter sido feito há mais de um mês atrás. Bom, esse governo vinha subestimando a pandemia, a doença, a epidemia, a tal ponto que o Jair Bolsonaro participou de uma manifestação no último domingo. No avião dele, de pessoas que foram... Isso não é subestimação, Atush, me desculpa. Isso é uma agressão à saúde pública no Brasil. Isso é algo que passa de todos os limites da subestimação. Isso já é uma ofensa. Sim, e aí a gente tem no avião dele, na comitiva, eram 14 pessoas infectadas, agora são 15. A notícia de que o general Heleno também está infectado pelo vírus. Será que agora eles acordam e agora, né, vão tentar, ou vão continuar também no estado de negação, fazendo as besteiras de sempre? Qual que é a sua opinião? E também queria que comentasse a notícia de hoje, dessa contaminação do general Heleno. Olha, o general Heleno é mais um da comitiva que foi contaminado. O que é grave não é a contaminação do general Heleno, que
independentemente de qualquer avaliação que eu tenha sobre ele, lastimo que ele esteja contaminado. Mas eu acho que a grande questão é outra, é a subestimação sistemática do presidente da República. Inclusive, é uma subestimação que eu acho que mobiliza o seu governo. Veja você que nós temos uma situação muito difícil no Brasil. O Brasil é um país desigual. Quando a gente fala que é um país desigual, ele é desigual até no que se refere à chegada da doença. Mas quando a doença se espalha, mostra-se claramente qual é o preço que se paga por tamanha desigualdade. Porque os ricos, agora, serão contaminados porque a parte pobre do país não tem proteção de saúde. Tem dificuldades até em sobreviver. Se 40% da população economicamente ativa do país tem trabalho precário, trabalha por conta própria e vive muitos de bico, não é possível não tomar também e não considerar como medidas de saúde medidas de cunho social, como aumento do Bolsa Família, um cheque, um voucher, ou o que seja, para a população, esses 40% desempregado, pagar seguro-desemprego para quem não estiver trabalhando, montar todas as ações de resgate possíveis e gastar dinheiro acima do teto, seja para proteção social, seja para proteção econômica, mas, sobretudo, para proteção sanitária do país. Então, não é possível deixar de dizer que também é tão grave quanto o coronavírus a política de austeridade de teto do gasto no momento de grande pandemia. Todos os países do mundo perceberam isso. Veja você que o ídolo do Bolsonaro, que é o Trump, o presidente dos Estados Unidos, também achava que estava exagerado. Ele está tomando medidas que claramente mostram que ele reconheceu o equívoco e reconhece o desafio imenso que é a questão do coronavírus. E uma coisa sai clara desse processo. Quem não tem uma estrutura mínima de saúde pública, uma rede de saúde pública, mesmo com suas falhas, como é o caso do SUS, o SUS hoje é algo fundamental para o país. Mostra que não vai ser uma das decorrências dessa crise econômica e sanitária é o reconhecimento que políticas públicas são cruciais e que têm de ser estendidas para toda a população, têm de ser universalizadas. Saúde, educação e garantia de repartição de riqueza e renda é uma imposição até para proteger o mundo de crises como essa. Dilma, a gente está vivendo uma situação realmente muito excepcional na história da humanidade. Ontem, nessa semana, né, a França anunciou 300 bilhões de euros, a Inglaterra anunciou 330 bilhões de libras e o Trump anunciou ontem $1 trilhão. O que está se falando aqui no Brasil são 200 bilhões de reais e o fim do teto de gastos. Na sua opinião, o neoliberalismo está chegando ao fim? A gente vai ter o fim dessa hegemonia neoliberal, que inclusive é uma das causas do golpe de Estado de 2016? Eu acho que eu acho que estará em causa o neoliberalismo. Eu acho que o mundo vai viver um novo momento em que a questão da distribuição de renda, do combate à desigualdade, do acesso à saúde, do acesso à educação, à moradia digna e ao saneamento vão estar na ordem do dia. Mesmo a questão das cidades. Você veja, hoje eu assisti eu li um decreto aqui da Prefeitura de Porto Alegre em que eles pedem que dentro das residências se mantenham 4 metros de distância. Como você vai manter 4 metros de distância na maioria dos lares, das casas onde moram uma parte
significativa da população brasileira, como as favelas, os bairros populares. Então, o que está acontecendo também é que é muito grave a captura cognitiva que o neoliberalismo fez sobre os nossos gestores públicos. Porque a primeira coisa que ele tem de perceber é que, além dos idosos, como eu, que tenho 72 anos e, portanto, sou grupo de risco, tem um grupo de risco, claro, aqueles que se alimentam mal, aqueles que comem mal e que moram em situações precárias, eles têm também comprometido uma parte da sua imunidade, do seu sistema imunológico. Então, criança pobre e desnutrida é algo gravíssimo. E aí eu me preocupei com uma coisa quando fecharam as escolas. Eu não sei se você sabe que quando a FAO, né, e quando os órgãos da ONU nos tiraram, em 2014, do mapa da fome, eles atribuíram a várias políticas nossas. Né? Obviamente, atribuíram a Bolsa Família, etc. Mas eu queria destacar a política alimentícia. E, nesse caso, tá, a política educacional também, que era que 43 milhões de crianças no Brasil tinham acesso, né, à comida nas escolas, alimentação escolar. Isso significava, né, um café da manhã e um almoço, ou um almoço e um lanche. Eu acho que outra coisa que o setor, o Ministério da Educação tem de estar atento é para a questão da alimentação das crianças. Porque esse foi um fator que foi indicado como sendo um fator importante quando nós saímos do mapa da fome da ONU em 2014. E agora voltamos. E isso é algo que tem de ser visto agora e tem de ser olhado com muito cuidado. E aí eu quero lembrar a importância que a agricultura familiar, essa agricultura que fornece 70% dos alimentos, tem, que também foi relegada a nada. Agora, a senhora fala da importância da saúde, da educação, enfim, de um governo. Bolsonaro ele é apontado, inclusive pela imprensa mundial, como um psicopata ou sociopata. O ministro da Educação dispensa comentários. O Brasil ele chega a essa situação que é grave no mundo inteiro, não dá para subestimar o fator internacional, mas talvez seja o único país que não tem um governo. Né? Como é que o Brasil vai enfrentar isso sem governo? As pessoas falam assim, não, vamos isolar o Bolsonaro e deixar o Mandetta resolver o problema. O Mandetta era um cara que até outro dia queria privatizar o SUS, queria botar a solução de vários planos de saúde privados. Será que toda a esperança agora vai recair no Mandetta ou numa junta militar ou numa solução dos governadores? Como é que um país sem governo enfrenta essa situação? Olha, isso é muito grave. Sabe, Atush, eu acho que talvez seja o momento mais grave que nós temos vivido nos últimos anos. Por quê? Veja bem o Mandetta. Mesmo que ele esteja tomando medidas tardias, algumas, mas esteja tomando algumas medidas, ele é diferente, então, do que está acontecendo nas outras áreas, porque o Paulo Guedes é um cúmplice do coronavírus. O Paulo Guedes só enxerga a área econômica. Ele não enxerga o povo brasileiro de jeito nenhum, como ele não enxerga, ele não enxergava as empregadas domésticas. Eu acho que está havendo, inclusive, um conflito, pelo menos é o que a imprensa diz, entre o Bolsonaro e o Mandetta, porque dizem que é porque o Mandetta sentou ao lado do governador Dória. Mas eu acredito que é, sobretudo, porque o Bolsonaro tem um sonho, ele é psicopata mesmo, ele tem um ciúme doentio de qualquer atividade que não seja sob o controle dele. Então, não tem governo possível. E há uma apatia das instituições. E isso tudo tem uma origem. Foi o golpe de 2016. Porque quando você tira uma presidenta da República sem crime de responsabilidade, sem reconhecer nenhuma das políticas sociais, nem de alimentação, porque era isso que o TCU fazia. O TCU tinha tido um comportamento, até o meu governo segundo, de um jeito. E aí, para dar o golpe, mudou o comportamento e o entendimento da lei, sem mudar, sem ter
nenhum tempo para esse ajuste. Mesmo assim, nós pagávamos tudo dentro do ano fiscal. E veja você que esse golpe ele tem um sentido, ele abre um processo. O golpe é inaugural, o ato, né, de me tirar do governo é inaugural. Ele inaugura um período cheio de mecanismos que garantem o autoritarismo no Brasil. E aí nós vamos ver coisas incríveis. Né? Nós vamos ver, né, o governo Temer, que não tinha nenhuma legitimidade, adotando, por exemplo, essa política de teto dos gastos e uma absolutamente insana austeridade. PEC da morte, eles estão desesperados para se livrar da PEC da morte agora. Né? Agora, a PEC da morte, ela sempre vai ser assim, eles sempre falam assim, não, agora tem que flexibilizar, mas, na verdade, ela não pode ser adotada. Ela não consegue ser adotada, né? Não há governo com a PEC da morte. Mas não só isso que eles fizeram, né? Eles usaram a Lava Jato, nós temos toda a história da Lava Jato, né? A falta de regras judiciais corretas, aquela verdadeira adulteração das práticas de justiça no Brasil, que foi a perseguição do Lula e que é ainda a perseguição ao Lula. Então, esse é um processo de deterioração das instituições, porque aí você também vê a deterioração nas relações interinstituições e nas próprias instituições. Uma relação extremamente complicada entre o setor que o Bolsonaro representa, que é um setor neofascista, e os neoliberais, que no início da crise, aqui no Brasil, mas no meio da crise no mundo, diziam que quem ia resolver o coronavírus seriam as reformas, que é de uma cegueira absoluta. E sendo repetido pela Globo em todos os seus jornais. Aliás, tem falas da Globo nos jornais que são estarrecedoramente de má informação para o povo brasileiro. Tem algumas outras não, que tem pessoas que procuram informar. Também vamos fazer justiça. Mas, no conjunto, é um absurdo supor que as reformas tenham alguma condição de segurar o coronavírus e a crise econômica que se avizinha profunda aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso, mas vamos... Com os critérios que seguram investimentos em infraestrutura, e sem investimento público não vai ter recuperação. Não vai ter recuperação. Vamos explorar a questão do golpe de Estado, né? Porque a maior fake news da história do Brasil, a maior mentira contada, foi a mentira contada pela imprensa, que hoje se diz imprensa profissional, que era a Dilma quebrou o Brasil. Ou a mentira de que as pedaladas fiscais teriam tais e tais consequências. Bom, eu posso falar sobre isso? Mas só queria completar a pergunta, porque é o seguinte, quando se criou essa imensa e gigantesca mentira, as instituições ficaram prisioneiras de uma mentira e a imprensa ficou prisioneira de uma mentira. Esta mentira engendrou o fascismo que hoje está no poder nas mãos de um psicopata, como a senhora mesma falou. Bom, agora, e aí ninguém quer sair dessa mentira, porque as pessoas querem dizer o seguinte, não, o Supremo está chocado com a violência do Bolsonaro, mas não age. A imprensa está envergonhada, mas também não faz a sua autocrítica, não faz o seu meia-culpa. Como que essas pessoas vão sair da mentira em que se meteram? E eu me lembro, todo mundo se lembra, quando a senhora falou lá no Congresso, fez aquele discurso histórico de que não ia sobrar pedra sobre pedra. Então, passo aí para a sua reflexão a respeito disso. Dessa grande mentira que aprisiona o país. Eu queria fazer uma observação, né? A história do Brasil está quebrado. É uma coisa muito interessante. De fato, o Brasil teve quebrado no final do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o que ele tinha de reserva em dólar ou em outras moedas estrangeiras era muito menor do que ele tinha de dívida. Era algo como ele precisar de 18 e ter 14. Eu não tenho certeza desses números, mas todo mundo sabe que, por isso, teve o poder do Fundo Monetário sentar aqui e dizer que a gente não investia em nada. Eu lembro que, no inicinho do governo Lula, o investimento
em saneamento básico no Brasil era 500 milhões de reais. Bom, isso é que é quebrado. É a incapacidade do país de gerir até a sua política econômica. E eles se calam sobre isso. Quando eu saí, em agosto de 2016, o Brasil tinha 380 bilhões de dólares de reserva. Ele não estava quebrado, porque um país só está quebrado quando ele não consegue pagar seus credores. Como qualquer pessoa, só quebra se não consegue pagar. Aqui dentro, o Brasil tinha um colchão bastante significativo de moedas dentro do Banco Central. O Brasil, ele só tinha moeda denominada, só tinha, aliás, dívida denominada em real. Ele não tinha dívida significativa denominada em dólar. Então, e ele tinha capacidade de cobrar impostos, tinha capacidade de gerar, de fazer dívida e tinha capacidade de fazer crédito, porque tinha bancos públicos capazes disso. Então, não tinha a menor possibilidade de estar quebrado. Mas havia uma outra questão, que era a vontade de impor uma regra fiscal que tirasse os pobres do orçamento e que colocasse o sistema financeiro, que foi sempre o caso do Brasil. Aliás, eu acho que eu começou o meu processo de impeachment quando reduziu-se os juros naquele momento. Mas eu quero lembrar uma coisa. O dia do Brexit foi dia 26 de junho, se eu não me engano. Nesse dia, houve uma crise no mercado internacional. Junho de 16. Eu já tinha sido afastada, porque ficou afastada daquele período, de junho a agosto. O Banco Central e o Ministério da Fazenda ficaram preocupados. Por quê? Podia haver uma corrida internacional por moedas, etc., ou por títulos, enfim, uma quebradeira. Aí o que fizeram? Uma nota que sumiu do site do Ministério da Fazenda, mas todo mundo tem com o papelzinho do Ministério da Fazenda, dizendo o seguinte: o Brasil é um país macroeconomicamente robusto. E justificava, porque tem reservas significativas, eu acho que a gente era o sexto país em volume de reserva, porque não tem dívida denominada em outra moeda, porque tem esse colchão de proteção monetário, enfim, era um país macroeconomicamente robusto. Então, a imprensa e muitos deles falam numa crise fiscal, e que a crise fiscal era porque a gente gastava demais. Não era. A crise fiscal decorreu do fato, como agora está acontecendo, em que sai de 70 o preço do barril do Brent no mercado internacional para 25, que vai comprometer a arrecadação. Pode esperar que vai comprometer profundamente. Por isso que eles já estão desesperados. Saiu de 100. Eu não escutei direito agora. Porque deu uma travadinha, mas é por isso mesmo, porque vai cair a arrecadação, que eles já estão desesperados para dizer que não pode ter mais o teto de gastos, que tem que abrir espaço no orçamento, que tem que ter mais 200 bilhões, etc. e tal. Tudo isso que foi negado. Verdade verdadeira. Exatamente. Agora, eu gostaria de falar também sobre a questão do preço do petróleo. Vamos falar sobre o petróleo, mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que você vê as instituições hoje? Você falou, não, estão apáticas, mas, por exemplo, aí dizem, não, o Brasil não pode passar por um impeachment, seria um novo trauma. No seu caso, claramente não houve crime de responsabilidade. Agora já houve pelo menos uns 20. Todo mundo sabe que houve pelo menos é quase que um crime continuado, um por dia. E eles não fazem nada em função do trauma. O Supremo Tribunal Federal não só não faz nada, como validou o golpe de 2016. Então, eu queria te pedir para falar sobre Congresso Nacional, Maia e Alcolumbre, que foram cúmplices do golpe, e Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que aquilo que você disse é muito correto. Você disse que você entra numa mentira e fica difícil você recuar. A questão de que, apesar do crime continuado de responsabilidade do Bolsonaro
não acarretar nenhuma medida, nenhum processo de impeachment, não decorre do trauma, não. Decorre do fato que, em último caso, o Bolsonaro é aquele que está comprometido em realizar as medidas destruidoras de ajuste e de austeridade e de reforma. É isso. Enquanto ele tiver essa possibilidade, ninguém mexe com ele. E acho que, no caso específico desta votação do Supremo, é uma dificuldade imensa em falar o seguinte: nós estávamos, naquela época, na época do impeachment, nós estávamos desatentos, para não dizer nós estávamos dormindo. E, de uma certa forma, reconhecer de próprio punho, né, a participação no impeachment, porque até agora falavam, olha, o golpe foi parlamentar e midiático. Ele não foi parlamentar e midiático só. Ele teve o silêncio cúmplice de muita gente. Romero Jucá tinha razão? Foi com o Supremo com tudo? Acho que o Romero Jucá sintetizou, eu diria, o que ele considerava que seria decisivo para viabilizar o golpe e a posse do senhor Michel Temer. Era não necessariamente a aquiescência ativa, mas a passiva, né? A aquiescência passiva do Supremo Tribunal Federal. A senhora acrescentaria um componente militar no golpe, no sentido dos militares pressionarem os juízes? Isso serve como álibi para os ministros do Supremo, dizendo, não, veja bem, a gente dormiu porque também tinha um general lá no cangote. Prendemos o Lula porque tinha general pressionando. Mas, naquela época, não estava claro nenhum general no cangote de ninguém. Naquele momento do impeachment. Não tinha, vamos dizer assim, explicitamente um general no cangote, o que não significa que o general não estivesse em posição de viabilizar um ataque ao cangote. Mas não estava explícito. Mas não estava explícito, não, como esteve explícito no caso do julgamento do Lula, né? Que foi claro aquele WhatsApp, o Twitter, eu não lembro bem o que era, do general Vilas Boas, infelizmente. Nesse caso do Supremo, ainda há a possibilidade de ter um novo julgamento, de reverter ou não? Então, o que eles vão julgar na próxima, eu acho, não sei quando, porque não está marcado, é os meus direitos políticos. É isso que vai ser julgado. Ou seja, é uma oportunidade de limparem a barra diante da história. O Brasil está sendo destruído, eles estão vendo como eles estão entrando para a história como cúmplices de um golpe de Estado que colocou o fascismo no poder no meio de uma pandemia, né? Então, assim, as pessoas não estão tendo noção exata do que está acontecendo no Brasil. Um desgoverno em plena pandemia, sob o silêncio das instituições. Você sintetizou, Arthur. É um desgoverno numa pandemia e também um desgoverno diante de uma crise internacional, porque a crise internacional ela vai ser agravada com a pandemia, mas a raiz dela não é a pandemia, né? Tem fatores que geraram a crise econômica que são fatores que têm a ver com a política que eles adotaram. Então, esse é um processo que tem uma repercussão profunda quando há o desgoverno. Porque o que eu queria te dizer é que, além de medidas sociais, teria de ter medidas de recuperação do investimento público. Porque no momento em que o investimento privado, né, ele é completamente procíclico, ou seja, ninguém investe, nenhum investidor privado investe nesse momento, não investe porque tem coronavírus, não investe porque tem crise política, não investe porque tem crise econômica. Só o Estado tem essa capacidade de investir prociclicamente. E outra coisa, está claríssimo que o investidor internacional não está nem aí para reformas. O que o investidor internacional quer é um país que tenha uma certa estabilidade política e econômica, e esse país não tem. E não é reformas que vai dar estabilidade política e econômica. É a recuperação da atividade e o fim do desemprego. Eu fico espantada quando as medidas que o governo toma
né? Não contemplam o desemprego, não contemplam, não fazem, não dão a menor importância a isso. E é interessante aquilo que aconteceu com o Trump. O Trump vinha nessa batida. Sempre, diante das crises, os Estados Unidos é muito pragmático. Foi pragmático em 2008. Você não viu austeridade nos Estados Unidos. Pelo contrário, você viu uma política de gastos intensa. Você viu todo o quantitative easing, ou seja, coloca dinheiro no mercado, abre o mercado, salva banco, salva empresa automobilística, é o que eles fizeram. Só não salvaram os pequenos, não, toda a população comprometida com a bolha imobiliária, só não das hipotecas, só não salvaram efetivamente eles. Mas, de qualquer jeito, agora ele está tendo uma política claramente de proteção daqueles que vão ficar fora do trabalho, daqueles que não têm renda estável, o que é muito difícil lá, e, ao mesmo tempo, vai tentando manter um nível mínimo de atividade fundamental, para não ter uma baita depressão. Ele diz que os Estados Unidos está em depressão. Ele disse. Exatamente. Eu queria entrar na palavra depressão, né? Quando começou essa crise, a gente começou a falar em creche, as pessoas achavam que era exagerado, mas o creche já está dado. Já é possível falar em depressão e, por exemplo, quando a gente fala em depressão, a gente sempre lembra de 1929 e também lembra da resposta dos Estados Unidos a 1929, que foi o New Deal do Franklin Roosevelt, né? Um programa gigantesco de obras públicas emergenciais. Será que todos os paradigmas vão ser quebrados? E o mundo, porque agora o momento é o seguinte, os governos estão gastando 300 bilhões, 1 trilhão, etc. e tal. E aí vão dizer, de onde veio o dinheiro? Bom, não importa, tem que movimentar a economia. Será que a gente vai viver uma mudança completa de paradigma e também partindo para essas situações de empregando todo mundo pelo Estado da maneira que seja possível? Olha, eu acredito que vai haver uma grande reversão nessa política neoliberal. Grande reversão. Vai haver reversão até porque vai haver uma quantidade muito expressiva e explícita de mortes. Vai ficar muito palpável, né, o caráter desumano desse modelo. Então, haverá uma pressão imensa. É como se você saísse novamente da Segunda Guerra Mundial, né? Você tem perdas de vida. Uma parte da população idosa da Itália vai morrer, né? Os efeitos disso na Europa vão ser muito fortes nos Estados Unidos, na China, na Ásia. E vai ficar claro que quanto mais você teve uma ação concertada, né? Por exemplo, seja na China, seja na Coreia, seja em Singapura, você teve um resultado melhor. E os países que não estão entrando assim, de fato, de forma arrasadora, a gente tem de olhar depois o que vai ser. Uma coisa é certa, é uma doença que ataca mais os países desenvolvidos, porque ataca mais as populações mais velhas. Se você considerar que o Brasil tem 8,6% de pessoas a 65 anos, a China e a Itália tem 21%, que a Itália tem em torno de 27,9% acima de 60 anos, o Brasil deve ter o quê? Uns 12%. Você veja que há uma discrepância também na incidência. Mas aqui no Brasil tem pobreza, aqui no Brasil tem pessoas sem proteção alimentar, aqui no Brasil tem crianças, tem jovens, tem adultos. Então, você vai ter, por vários motivos, um espraiamento das mortes, o que é gravíssimo. Na verdade, é diferente de 1929 e também dessa última, que é considerada Grande Depressão, dos anos 88, de 1998, aliás. Você tem uma característica diferente. É a maior pandemia que o mundo enfrentou. E quando você enfrenta a pandemia, está uma coisa em questão, que é para a qual nós temos que dar todas as respostas: as vidas humanas.
que vem Se o sistema não responde às vidas humanas, ele fracassou. Exatamente. E ele não, se não atender às reivindicações de sobrevida das pessoas. Você imagina se aceitar que seu pai, sua mãe, seus avós, eles não podem ser atendidos, eles estão doentes e não vão ser atendidos porque não têm capacidade para atender todo mundo? Você aceitaria? Então, esse é um processo que vai deixar grandes marcas na visão que as pessoas terão sobre o que é uma comunidade, o que é uma sociedade, o que é um país e o que é um regime político e econômico. Para que existe? Isso eu acho que é o que está em questão com essa pandemia. Vai ser muito importante, vai ser uma mudança humana civilizatória. Eu vou rodar comentários aqui para a senhora beber um pouco d'água aqui, porque tem muita gente mandando um abraço, mandando saudações. Então, olha aqui, vou começar pelo Pedro Cândido dizendo o seguinte. Cadê? Onde estava? Tanta gente que eu estou me perdendo aqui. Bom, mandando aqui, ó, presidente inteligente, competente, honesta, Júnior mandando vivas, Caetano dizendo saudades, Manuela diz que ainda sonha em vê-la passar, quer dizer, o sonho seria tê-la visto passando a faixa para o Lula, Ricardo dizendo, olha, que mulher guerreira, né? Dizendo que ficou extremamente depressivo desde o golpe, André Viseu mandando uma mensagem de gratidão, Júnior também exaltando aqui os médicos cubanos, o Ricardo Silva mandando saudades, Rafael também perguntando sobre Venezuela, que é um tema importante para a gente falar depois, Francisca dizendo, olha, a senhora sempre teve razão, o comitê dizendo, volta Dilma, Caldino dizendo, cuide-se bem, Júlio Beraldo dizendo assim, Dilma nos adote, estamos órfãos, né? Dizendo aqui, mandando também um grande abraço, Fabiano Silva, também perguntando sobre as panelas, né, os seus sentimentos sobre as panelas. Modesto aqui também dizendo que trabalha informalmente, está muito preocupado. Especialista federal, que é um perfil que está sempre aqui mandando um grande abraço. Enfim, eu não vou poder ler todas as perguntas porque a gente não conseguiria. Depois eu repasso novamente. Mas quando a senhora falou assim, olha, ação concertada contra o que está acontecendo, a gente vê que o mundo hoje não tem uma grande liderança. O mundo hoje tem o Trump de um lado, as pessoas estão perdidas, não tem uma coordenação global. Quando a gente vê também que todos os governos estão gastando, etc. e tal, vai chegar uma hora em que vai se perguntar assim, quem vai pagar a conta? E a resposta óbvia deveria ser, os ricos devem pagar. Aí você deveria eventualmente ter uma saída de aumentar impostos de renda, de dividendos, acabar com paraísos fiscais. Qual que é a saída para ter recursos para pagar a conta dessa tragédia? É a mesma sempre. Só tem dois jeitos de você financiar gasto público. Um deles é impostos e o outro é endividamento. Obviamente, eu não estou considerando aqui a capacidade de crédito, depende do governo ter ou não ter bancos. Nós tínhamos capacidade de crédito através do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil, e ainda temos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, impostos. Nessa viagem que eu fui com o presidente Lula a Paris, nós tivemos uma oportunidade muito, muito interessante, que foi debater a questão da desigualdade com o Thomas Piketty. Ele escreveu agora, recentemente, um livro que chama Capital e Ideologia. E nesse livro ele mostra que depois de 1980, há uma brutal aumento da desigualdade no mundo, uma brutal aumento. Uma das razões disso se deve, obviamente, a todo o ideário neoliberal de quebra do Estado e de diminuição de gasto público, principalmente na área social, saúde, educação, previdência e moradia. Mas ele também mostra que tem dois fatores que são responsáveis diretos, pelo menos dois principais, tem mais. Vamos falar três fatores. Primeiro, sistema tributário. O sistema tributário, ele mostra que houve, por um processo de captura cognitiva, uma redução brutal das alíquotas de impostos, principalmente imposto sobre o quê? Fortunas e imposto sobre transmissão por herança.
E ele mostra que, inclusive, fere a base da justificativa da desigualdade, a meritocracia. Por quê? Ela tem efeito, a questão da desigualdade, ela rasga a meritocracia, bota a meritocracia na lata de lixo. Por quê? Nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, uma pessoa que nasce numa família próspera, ela vai para as melhores universidades, mesmo quando há sistema público, mas principalmente quando já se privatizaram as universidades. É o caso dos Estados Unidos, que nem tampouco deixa claro qual é o critério de seleção. Mas é claro que a dominância nessas instituições é de pessoas originárias das classes altas. Então, o sistema tributário tem uma repercussão no sistema educacional também. Mas ele é um sistema que não tributa capital, que tributa fundamentalmente trabalhadores. Além disso, ele passa ao largo das riquezas adquiridas num determinado momento, é passado para os descendentes, reproduzindo a desigualdade, que não tem justificativa social, econômica. Ele defende, portanto, a tributação de ganhos de capital, de heranças e de grandes riquezas. E um limite para ter riqueza. Limite. Ele defende ainda, tá, no caso, uma alteração na forma de tributar a propriedade. Muito interessante. Só um parênteses. Não, muito interessante a ideia de limite para ter riqueza, né? Ninguém deveria ser um bilionário, até os bilionários dizem isso, mas continua, mas é muito legal. Tem limite para ser rico, não pode ser absolutamente rico. E, ao mesmo tempo, a mesma coisa para a propriedade. O sistema de propriedade, ele define o sistema de distribuição de riqueza, de renda e a desigualdade. E se não se mexer no sistema de propriedade, você não mexe na desigualdade. Ele diz uma coisa que nós vivíamos dizendo, que a questão da desigualdade e do tratamento da desigualdade é multidimensional. Você não pode só tratar distribuindo renda, você tem de distribuir riqueza. O que é riqueza? Por exemplo, a Minha Casa Minha Vida era uma distribuição de riqueza. As terras para os assentamentos da reforma agrária, distribuição de riqueza. E tem de ter formas de distribuição de riqueza que levem a uma melhoria da condição de vida das populações. E ele sugere várias outras coisas, além do sistema de propriedade, da reforma tributária, dando muita ênfase à questão educacional, que ele diz que é uma forma enfim, de você reproduzir a desigualdade. Ela tem essa base. E tem outras características que eu não vou entrar aqui, mas é interessante quando ele trata internacionalmente, dos 10% mais ricos. Qual é a parte que eles detêm da renda nacional? Isso é para 2018, se eu não me engano. No máximo 2019, acho que 18. 34% da renda nacional dos 10% mais ricos na União Europeia são, então, detidos. Dizendo de outra forma, na União Europeia, os 10% mais ricos detêm 34% da renda nacional. Em seguida, vem a China, com 41%. Os 10% mais ricos detêm 41%. Na sequência, vem, depois da China, eu estou aqui não lembrando direito quem vem depois, a Rússia, com 46%. 10% da riqueza nacional, 10% dos ricos detém 46% na Rússia. Nos Estados Unidos, 10% da renda nacional é detida por 48% dos ricos. Aí vai indo, chega na Índia, parece que com 51, 52%, e aí vai chegar em nós, com 56%. O Brasil, com 56%. Acima de nós, tem só
ao Oriente Próximo, que detém 64%. Isso significa que você não olha a concentração de renda só pelo lado da quantidade de pobres, mas também da quantidade de ricos. E é isso que explica que nos Estados Unidos seja acima da Rússia e da China. Agora, o Brasil, a que ele atribui isso? Ele atribui a duas coisas, assim, de forma mais, eu diria, mais rápidas, não tão profundas, mas muito interessantes. Atribui, obviamente, ao que nós sabemos, que é a escravidão, né? A importância da escravidão no Brasil. Né? O fato de ter tido escravidão nos 27 estados da federação e dessa desigualdade ser sempre reproduzida ideologicamente, porque ele diz o seguinte: os fatores ideológicos são determinantes na formação da desigualdade e na sua justificativa. No Brasil é porque, desde o início, falavam ele é escravo, então ele não merece. E daí vem e deriva para o povo. Mas a segunda questão é muito interessante, o fato de não ter havido nunca reforma agrária no Brasil. Todos os países que tiveram reforma agrária têm menos desigualdade, porque a desigualdade ela é fruto também de um processo histórico. Então, é muito importante a gente perceber que nesta questão desta crise econômica e do coronavírus está em questão um problema sério, a desigualdade. Muito bom, muito bom. Muito importante esse ponto, porque vai chegar nessa questão. Né? Depois de todo o esforço fiscal, alguém vai ter que pagar a conta, esperemos que sejam os mais ricos e não os mais pobres. Tem de ser os mais ricos, porque os mais pobres não têm nada mais. Tem muito pouco. Há uma imensa desigualdade crescendo no Brasil hoje. Exatamente. Mas eu queria falar do petróleo, que é um tema que a senhora iria falar também. Eu recebi hoje um e-mail muito interessante de caminhoneiros que estão saindo em caravana por uma frente em defesa da Petrobras soberana, uma frente em defesa de preços justos dos combustíveis. Será que eles vão acordar? Será que agora o Brasil vai entender, né, esse componente do golpe por petróleo, o golpe que mudou a política de preços da Petrobras, o golpe que faz o Brasil pagar uma gasolina carésima, um diesel também, que levou à greve dos caminhoneiros? E não é só uma frente, porque o que me pareceu bem interessante é que não era só a frente por preço justo, era frente por preço justo e Petrobras soberana. Como vai ser a questão da Petrobras depois dessa hecatombe que a gente está vivendo? Eles não têm a menor condição de privatizar nada agora, graças a Deus, vamos dizer assim, porque é uma catástrofe se privatizar Petrobras, Eletrobras, etc. Mas o que está interessante nessa questão do petróleo é o seguinte: o mercado do petróleo não é um mercado de livre concorrência. É um mercado onde o jogo geopolítico é total. Se um país tem petróleo suficiente, e nós temos, se um país controla basicamente os seus recursos de petróleo, e nós controlamos, ele não tem por que aceitar que o preço do mercado internacional é o preço pelo qual ele se rege. Por quê? Porque deixar toda a sua política de preços na mão do jogo geopolítico. Você pode acompanhar o jogo geopolítico de uma forma mais distanciada. Mas o que acontece no Brasil foi outra coisa. A Petrobras, abriram o capital da Petrobras na época do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. E aí houve investimentos por empresas e por investidores internacionais na Petrobras. Se abriu o capital, esses investimentos ocorreriam. Basicamente em ações preferenciais, ou seja, sem direito à posição de controle, portanto, sem direito a voto no Conselho de Administração. O que ela ganha? Ela ganha rentabilidade, a rentabilidade que a empresa se dispõe a dar. Não está escrito em nenhum lugar que a rentabilidade do mercado especulativo de petróleo internacional, nem das flutuações geopolíticas. Não está escrito isso. Não tem isso, não pode ter isso. Por quê? É você alienar seu poder soberano
para fazer sua política para outros países e para outros interesses, que não são os da sua população, que é a quem se deve em primeiro lugar. Se a gente não tivesse petróleo como a Índia, vá lá. Mas nós não só tínhamos, como tínhamos descoberto a maior reserva de petróleo do mundo ocidental naquele tempo. E isso explica por quê que nós saímos de uma produção em que o pré-sal era uma coisa pequena para o pré-sal ter ultrapassado todo o pós-sal, ou seja, tudo que a gente produzia até então. Bom, qual era a política que nós adotamos? A gente não aumentava o preço do petróleo quando ele aumentava muito, para proteger o consumidor, e não fazia reajustes para baixo no preço do petróleo, pronunciados para proteger a Petrobras. Então, esse colchão flutuava para cima e para baixo. A gente tentava manter uma estabilidade de preço do petróleo. Ocorre que nós só passamos, naquele momento, por crises no início para cima. Mas houve, em 2014, inclusive foi um dos problemas que resultou nos problemas de crise econômica em 2015, uma queda significativa do preço do petróleo. Caiu do patamar de 100 para 50, 60. Similar a esse que está acontecendo agora. Cai de 70 para 25. O que está acontecendo? Por que houve isso? Há uma organização dos países petroleiros chamada OPEP. A Rússia está fora da OPEP. Então, houve um acordo da Rússia, há 3 anos ou 2 anos, entre a Rússia e a OPEP, que chamava a OPEP+, pela qual eles reduziam a produção e garantiam um preço. Eles, vou repetir, reduzem a produção de petróleo e garantem um determinado preço, que lhes interessa. Ou seja, um preço maior. O que aconteceu? Esse preço maior estava viabilizando o menos produtivo, assim, o menos eficiente sistema de extração de petróleo, que é o sistema de shale oil and gas, ou seja, o sistema que eles chamam de shale, que é o sistema de fracking. Você chega numa rocha e fratura ela com grandes injeções de água. Compromete enfim, compromete todo o sistema aquífero de uma determinada região. Mas é isso. Esse sistema, para ser extraído, é dos Estados Unidos. É lá que se produz 4,5 milhões de barris baseado nisso. E teve uma importância muito grande nos últimos tempos. Esse sistema ele exige um nível de dólar, parece que de 70, entre 60 e 70, e implicou em grandes financiamentos do sistema bancário americano. Abaixo desse valor, desse preço, eles não seguram. Então, quem era interessado nos preços? A Arábia Saudita, a Rússia e os Estados Unidos. Só que a Rússia chegou à conclusão que ela não estava tão interessada assim. Por quê? Porque tanto ela como a Arábia Saudita vinham perdendo partes do mercado para quem? Para esse sistema de shale oil and gas. E aí, numa determinada reunião, eles disseram: nós não vamos participar de aumentos por restrição da quantidade produzida de petróleo. Nós vamos continuar produzindo petróleo, o preço vai cair e nós seguramos. Isso impacta diretamente os Estados Unidos. Esta briga impacta diretamente os Estados Unidos. Qual o papel que a Arábia Saudita fazia? O papel do tradicional aliado americano segurando isso, porque o maior produtor é a Arábia Saudita. No passado, a Rússia não aguentaria suportar uma queda dessas. Por que ela aguenta hoje?
Primeiro, porque ela recompôs suas reservas. Ela deve estar hoje com uns 580 bilhões de dólares de reservas. Ou de outras moedas, porque eu acho que não é em dólar que ela mantém as reservas dela. Além disso, a Rússia, depois da crise da Crimeia, fez uma modificação nas suas relações internacionais. Depende menos de importações e também montou um sistema para poder segurar aquele momento e tem hoje uma situação fiscal muito estável. Então, o próprio ministro russo disse: nós aguentamos, pode cair até 25 que nós aguentamos, até menos, mas o mundo não aguenta. Então, nós não iremos subsidiar a indústria de gás e petróleo dos Estados Unidos. Não é uma crise entre a Rússia e a Arábia Saudita. É uma crise de mercado entre o sistema de países que têm o petróleo como a sua principal receita. E isso mostra que esse mercado não é um mercado. O mercado de petróleo é um mercado geopolítico e especulador. Ele é isso. Não é banana, né? Não é um preço normal como alguns querem fazer. Não é nem banana nem batata. Eu vou agradecer aqui 3 assinantes que chegaram: César, José Gomes, Otoniel e André Viseu, 4, na verdade. Vou rodar alguns comentários para a senhora respirar um pouquinho. Dimas... Mas depois desses comentários, eu vou ter de parar. Não, a gente vai fechar, mas só para... porque tem uns que são importantes aqui. Ó. Samuel Urban, principalmente, dizendo: presidenta, fui aluno de escola pública e hoje sou professor do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Vou ler também o comentário da Malu Dafon, dizendo: Dilma, escrevi um livro, Coração Mineiro, né, sobre o baterista carioca Robertinho Silva, que atuou com Milton Nascimento. Vou dedicá-lo a você, a mais célebre mineira de todos os tempos. Né? Tem muito... Olha, muito obrigada, viu, por essa dedicatória. Então eu conheci o Milton Nascimento. Pois é, eu queria aproveitar esses comentários... Na época que eu conheci, ele chamava Bituca. Pois é, que saudade, né? Então, eu queria aproveitar todos esses comentários, pedir desculpas para aqueles que eu não li e saudar todas as pessoas aqui. Muitos cumprimentos, né? Muita gente mandando coraçõezinhos, abraços, etc. e tal. Eu quero te fazer só uma última pergunta para não deixar passar em branco. Como que a senhora está vendo as brigas de Jair Bolsonaro com a imprensa que foi tão assim... a imprensa que hoje fala que é portadora de uma verdade, de jornalismo profissional, e que, como eu disse mais cedo, propagou a maior de todas as fake news da história, que foi a história das pedaladas, etc. e tal, que não para de apanhar, mas também não faz a sua autocrítica em relação ao processo de apoio ao golpe de Estado. Que mensagem para a imprensa brasileira? Olha, eu tenho profundas críticas à imprensa brasileira pelo que fez no processo de impeachment. Eu acho assim, pela falta de coragem com que enfrentou aquele momento no Brasil e pela capacidade de difundir mentiras. Eu quero te dizer que foi um órgão de imprensa que, antes do processo de impeachment, pedia para mim renunciar. É interessante ver como a crise... né? Hoje tem vários estudos sobre o tratamento desigual e até machista que deram a esse processo do golpe contra mim. Agora, eu não concordo de maneira alguma que seja a relação que o senhor presidente estabelece com a imprensa seja correta. Acho que é desrespeitosa, que é antidemocrática e que atinge um elemento fundamental da nossa democracia, que é o respeito que um chefe de Estado tem de ter pelos órgãos de imprensa e pelo seu povo. Ele não pode tratar, por exemplo, as mulheres jornalistas como ele trata. Aí ele mostra o seu caráter extremamente machista, misógino. Ele não pode fazer gestos de xingamento para repórteres. É inadmissível isso. Isso não é aceito. Agora, eu não posso deixar de dizer uma coisa. Uma imprensa que dizia que Fernando Haddad era equivalente a Bolsonaro
ela está recebendo o que plantou. Isso não significa que se justifica o que o Bolsonaro faz, mas que ela recebe o que plantou, ela recebe. Ela recebe o que plantou, principalmente, ela permite que jornalistas qualificadas, como as que ele acusou e teve atitudes que eu considero bárbaras, grosseiras, toscas, não significa que isso justifique o absoluto tratamento misógino que foi dado contra mim, aceitando certo tipo de fala e certo tipo de reação que permite o que fazem hoje. Porque fizeram comigo. É isso que autoriza eles a fazer. Então, eu critico profundamente Bolsonaro, seus assessores, todos os seus auxiliares e seus filhos que tratam a imprensa da forma como tratam. Não é de um país civilizado, não é de um país democrático. Agora, a imprensa vai ter de olhar para si e tentar entender por que ela é absolutamente sem reação. Ela é impotente diante disso. Impotente porque foi cúmplice, né? Exatamente. E aí eu acho que... Impotente porque não criou as condições para que se reagisse, para que a sociedade reagisse. Porque quando você começa a aceitar, você sanciona, você deixa aquilo instilar nas pessoas. Então, hoje, ela é impotente para reagir. Tomara que o Brasil... Até assim, sabe? É de ficar perplexo e envergonhado, como não reage. Tomara que o Brasil saia dessa com uma imprensa que tenha um compromisso antifascista daqui para frente. Dilma, queria muito te agradecer. Serão os nervais que farão isso, né? Os nervais não têm essa força para fazer. Esperemos. Bom, foi uma aula sobre economia internacional, sobre a situação pandêmica que o Brasil vive. Depois eu vou assumir um compromisso, eu vou ler todos os comentários, vou mandar um vídeo à parte, te mando também, e agradeço muito a sua participação. Portas sempre abertas em tempos de coronavírus, aqui remotamente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu, Atush? E assim, um abraço para todos aí do 247. Óbvio, um abraço digital. Um abraço digital. Inscrevam-se, sejam membros, e depois a gente retoma os nossos encontros presenciais. A senhora teve lá em Brasília, Porto Alegre, teve mais um também, teve Brasília, Niterói, exatamente. Obrigado, grande abraço.